Olá, sejam muito bem-vindos a este vídeo aqui no canal. Eu sou a Michelle Brito e hoje vamos passar por um roadmap de estudos completo, edição 2023, para quem deseja ser um especialista em microservices com Spring. E para você que está querendo já começar a aprender, ou seja, colocar este roadmap em prática e se aprofundar ainda mais em todos estes tópicos, eu tenho uma ótima notícia, porque grande parte de tudo que vamos ver durante este vídeo, você vai poder acompanhar de uma forma muito mais detalhada, mais ampla, em um conteúdo completo e objetivo, no evento gratuito Descomplicando Microservices com Spring, a 4ª edição da Decoder Week. E para você então participar, é só se cadastrar no link que está aqui na descrição deste vídeo. Bom, então agora sem mais delongas, vamos para o conteúdo deste vídeo. Então esse daqui é o roadmap que eu preparei. Então vocês já podem ver que ele está dividido em 4 frentes de forma mais macro, que são microservices, patterns, arquitetura e Spring. E hoje em dia, um profissional que é capaz de atuar com arquiteturas distribuídas, arquiteturas de microservices, é extremamente demandado no mercado. E este profissional, ele consegue participar dos melhores projetos, consegue receber remunerações excelentes, ou seja, é realmente um profissional muito valorizado atualmente. E também é muito comum quando a gente está iniciando ou migrando para microservices, ou ainda quando queremos avançar, ainda mais nessa área, a gente ficar um pouco perdido no começo, sem saber muito bem por onde começar ou quais os conhecimentos adquirir. Então, agora aqui neste roadmap, vamos passar então por todos estes pontos, onde a gente vai pontuando estes conhecimentos que são essenciais para se tornar este especialista, mas lembrando que depois vamos ver isso de uma forma muito mais ampla e detalhada no evento. Então, começando agora por uma dessas frentes, vamos começar a analisar quais os conhecimentos necessários, para se tornar um especialista em microservices com Spring, com relação aos microservices, que é uma dessas frentes macros aí que eu dividi todo este guia de estudos. Bom, então, para ser um especialista, a primeira coisa que precisamos ter é com relação a conhecimentos de fundamentos de microservices em si. Então, com relação a estes fundamentos, entre eles, o conhecimento das vantagens que este modelo arquitetural traz para as nossas arquiteturas, para que assim a gente consiga realmente fazer o uso correto dessas vantagens e construir arquiteturas que sejam realmente sustentáveis, ou seja, que sejam altamente escaláveis, disponíveis, que elas consigam acompanhar as mudanças de negócio e também as modernizações tecnológicas. Também ter o conhecimento com relação aos desafios deste modelo arquitetural, como, por exemplo, replicação de dados, sincronia de dados, consistência eventual, desafios esses que são extremamente comuns em arquiteturas distribuídas, mas que precisamos ter o conhecimento para que a gente realmente consiga lidar com tudo isso, e evitando aí problemas. Também conhecimento dos princípios de microservices, porque microservices vai muito além de simplesmente a gente dividir uma arquitetura em vários serviços independentes. Vai muito mais também do que um modelo arquitetural. Microservices envolve diferentes áreas dentro de uma empresa, como também áreas organizacionais, culturais, além, é claro, das áreas tecnológicas, de implementações, entre outras coisas, Então, ter este conhecimento mais amplo aí dos princípios de microservices. E aqui, por fim, também o conhecimento com relação a equívocos que muitas vezes surgem quando a gente começa a utilizar de microservices, como, por exemplo, a questão do desacoplamento absoluto ou da disponibilidade 100%, entre outras.
Então, esses aqui são alguns pontos, né, que eu coloquei aqui neste guia de estudos, que é importantíssimo e essencial de ter o conhecimento com relação a fundamentos de microservices. E como eu disse anteriormente, né, microservices, que é este modelo onde a gente tem a complexidade do negócio dividida em vários serviços, cada qual com a sua gestão das suas responsabilidades. Em determinados casos, em determinados cenários, né, temos que fazer a comunicação interna entre estes microservices. Então, ter o conhecimento também e a experiência dos modelos de comunicações que existem, né, para que, dependendo do negócio, dependendo do cenário, a gente consiga aplicar um modelo mais adequado, que mais vai se encaixar em cada caso. Então, ter o conhecimento, né, destes modelos é algo também essencial para este especialista, como, por exemplo, conhecimento das comunicações, seja síncronas, comunicações assíncronas, comunicações que podem ser feitas via APIs ou via mensageria, mensageria utilizando de comandos ou utilizando de eventos, comunicação também por transferência de estado, né, dependendo do caso, ou até por base de dados, que não é tão comum, mas dependendo do cenário, dependendo da necessidade, também é um dos modelos que podemos utilizar na comunicação entre estes microservices. Bom, e quando então temos estes dados distribuídos pela arquitetura, ou seja, utilizamos de base de dados por microservices, precisamos também, né, ter o conhecimento dos desdobramentos que isso traz para dentro de uma arquitetura, como, por exemplo, né, conhecer do teorema CAP, para quando houver a necessidade de optar pela alta disponibilidade ou por uma consistência forte, dependendo do negócio, dependendo da necessidade. Também com relação à consistência eventual, né, quando a alta disponibilidade ela é escolhida para ser priorizada. Também com relação à transação distribuída, ou seja, já que temos base de dados por microservices, muitas vezes vai ter a necessidade de que para finalizar um determinado processo, ocorra transações locais em um determinado microservice e depois essa transação ela vai continuar em outro microservice e em outro microservice e assim envolvendo aí em todo esse processo um conjunto de microservices. Então, por isso que temos aqui, neste caso, as transações distribuídas que também temos que lidar quando temos base de dados por microservices. E para garantir, então, a consistência eventual, entre outras coisas, vamos precisar também lidar com a replicação de dados, a sincronia desses dados distribuídos, para sempre manter a consistência na arquitetura como um todo. Bom, então esse daqui, né, estes foram alguns desses pontos importantíssimos que precisamos ter de conhecimentos e experiências com relação a microservices, né? Para a gente então começar a utilizar deste modelo arquitetural e, claro, tirar proveito de todas as suas vantagens, sempre tentando criar uma arquitetura com uma elevada maturidade e também uma arquitetura o mais sustentável possível. Bom, então agora aqui, continuando, a próxima frente que vamos pontuar, né, com relação a esses conhecimentos e essas experiências neste guia de estudos é com relação à arquitetura. Falando de arquitetura, precisamos saber com relação à modelagem dessas arquiteturas distribuídas, né, saber desde a modelagem, a criação, a concepção dessas arquiteturas para posteriormente, né, a criação, implementação e também o gerenciamento dessas arquiteturas distribuídas, dessas arquiteturas de microservices, ter o conhecimento dos diferentes modelos arquiteturais, dos componentes, né, que constituem uma arquitetura de microserviço, seja os componentes de negócio ou os componentes de configurações, por exemplo. Também saber utilizar os fluxos e layouts para modelar todo o processo entre esses microserviços, né? Dependendo, é claro, da necessidade e de cada modelo de negócio, conhecendo bem o negócio para propor todos estes fluxos.
com relação também às preocupações transversais, que são preocupações que se desdobram pelo interior da arquitetura, passando por todos os microservices ou pela maioria dos microservices, mas para isso, né, temos padrões específicos para cada uma dessas preocupações transversais, que depois também vamos pontuar, e isso vai ficar um pouco mais esclarecido. Com relação também à granularidade desses serviços, né? Como que vai ser a divisão destes microserviços, como que vamos agrupar estes microserviços dependendo das suas responsabilidades, né? Dependendo do gerenciamento que cada um vai ter como responsabilidade, se vai ser uma granularidade mais refinada ou não. E também com relação a designs de negócio, como, por exemplo, o design de negócio arquitetura hexagonal, também conhecido como portas e adapters, onde a gente consegue trazer ali para o próprio microservice, né, uma maturidade maior, conseguindo atingir o menor acoplamento entre a sua camada de negócio, o seu domain, com relação às camadas de tecnologias, frameworks e adapters, né? Então, é um modelo aí que a gente consegue utilizar dentro de cada um desses microservices e assim aumentar a maturidade da arquitetura como um todo. Também o padrão MVC, que é o Model View e Controller, que é um padrão mais default, né? Mais simples e também amplamente utilizado para a gente criar então cada um dos nossos microserviços. Também técnicas, né, e padrões de Solid, Clean Code, BDD, entre outros, para sempre trazer boas práticas, né, uma padronização na implementação e sempre buscar aí evoluir a arquitetura da melhor maneira possível e sempre buscar o maior nível de maturidade como um todo. Bom, então esse daqui agora também foram alguns pontos, né, que são essenciais do especialista em microservices com Spring ter como conhecimento e como experiências para ser capaz, então, de modelar, de criar e de gerenciar arquiteturas de microserviços. Ok, então já vimos duas dessas frentes, que foram microservices e arquitetura. E agora vamos para a terceira frente, que é com relação aos patterns, né? Que é uma frente que realmente é um assunto, né, que eu gosto muito de abordar e também de trabalhar, de implementar estes diversos padrões que temos aí, que na verdade os patterns de microservices, né, são um conjunto de soluções que temos para utilizar, né, em soluções, em problemas já resolvidos, que nos ajudam muito no dia a dia na implementação de uma arquitetura distribuída. Então, também é algo essencial de ter aí o conhecimento para realmente dominar este modelo arquitetural e toda essa stack que o envolve. Bom, então aqui eu também subdividi esses patterns em alguns tópicos e dentre eles em subtópicos também, como Event Driven, API Gateway, API Composition, Crosscut Concerns, que são as preocupações transversais, observabilidade, decomposição. E agora, então, vamos passar de forma mais pontual por cada um deles, né? Então, quando trabalhamos com eventos, né, orientação a eventos dentro de uma arquitetura de microserviços, muitas vezes vamos precisar de utilizar, então, a comunicação assíncrona entre estes microservices, seja para manter a consistência, né? Utilizar, então, dessa replicação e sincronia de dados, ou utilizar de comandos para realizar mesmo uma transação distribuída, entre muitas outras opções e cenários diferentes que temos quando temos esses serviços, né, independentes trabalhando, mas tendo a necessidade de se comunicarem entre si. E quando a gente opta por utilizar de eventos, né, podemos utilizar então da comunicação assíncrona via mensagem, que pode ser feita por um pattern utilizado, né, que se chama broker pattern, ou também um mediator pattern, que temos, neste caso, um componente como um microservice para fazer mesmo essa intermediação entre essa comunicação assíncrona.
Também se tratando de eventos, temos diferentes formas de implementar eventos dentro de uma arquitetura distribuída, como, por exemplo, utilizar de um notification pattern, onde esses eventos, né, de notificações vão ser propagados pela arquitetura, ter o conhecimento também de como implementar um state transfer pattern, ou seja, uma comunicação entre esses microservices, utilizando de transferência de estado dos recursos. Também um outro pattern que é muito importante, que é o Saga Pattern, que é exatamente este pattern para implementar as transações distribuídas quando temos base de dados por microservices, né? Ou seja, aquela sequência de transações que se desdobra por um conjunto de microservices. E quando utilizamos de Saga Pattern, temos duas maneiras de implementar. Seja por coreografia, né, que é uma forma onde os microservices eles têm uma independência maior, ou também por orquestração, onde temos aqui um componente que ele vai ter a responsabilidade de ser um orquestrador e ser realmente ali o componente que vai tomar conta, né, de todo este fluxo. Então, temos aí estes padrões quando se trata de eventos que podemos utilizar e também implementar na nossa arquitetura de microservices. E também quando precisamos, por exemplo, trabalhar com histórico de eventos, né? Podemos utilizar de Event Sourcing e também de padrões para implementar o Event Sourcing, como CQRS, para dividir, então, o que é leitura do que é uma persistência, por exemplo. Também utilizar de Event Store, para que a gente consiga, então, salvar e gerenciar todo este histórico de eventos, entre muitas outras coisas, né? Mas esses aqui são os principais patterns, com seus principais pontos que um especialista, ele precisa, então, ter o conhecimento para que ele consiga, então, abordar e modelar, né, da melhor forma o cenário, dependendo, é claro, da necessidade, dependendo do negócio. E agora aqui embaixo, continuando, mais um microservice pattern, quando temos uma arquitetura de microservices, né? É utilizar de um componente que é um gateway para centralizar todas as entradas de requisições externas, por exemplo, e para isso a gente tem um pattern que é o API Gateway para implementar este componente. Então, também ter este conhecimento do API Gateway Pattern. Também o próximo pattern aqui é com relação ao API Composition, quando temos comunicação síncrona entre esses microservices e recebemos determinadas requisições que é preciso de fazer uma reunião, né, de vários recursos, de consultas internas entre esses microservices para reunir todos esses dados e enviar para o cliente, como, por exemplo, quando o cliente solicita um relatório, né, que precisa, então, de dados que estão em bases diferentes nos seus diferentes microservices. Então, utilizamos aí de uma composição de APIs, que pode ser feita via gateway, né, via o componente gateway que acabei de citar anteriormente, ou utilizar também de um outro componente que é um aggregator, que ele é próprio para fazer então toda essa união dessas consultas a esses diferentes recursos. Então, para isso temos um pattern exclusivo que é o API Composition. E agora, com relação aqui às preocupações transversais que eu tinha citado anteriormente, com relação à arquitetura, né? Para essas preocupações também temos patterns específicos para a gente implementar cada uma delas, como, por exemplo, o Service Registry Discover, que é um pattern, para a gente deixar, então, de forma mais dinâmica a comunicação síncrona que é feita entre esses microservices internamente, já envolvendo também balanceamento de carga. E outro microservice pattern com relação a essas preocupações transversais, ou seja, preocupações que se desdobram, né, pela arquitetura como um todo, envolvendo todos os microservices, ou quase todos, com relação ao Circuit Breaker Pattern, para a gente, então, inserir resiliência, né? Ou seja, criar fluxos alternativos, evitar falhas em cascata, entre muitas outras coisas.
Também o Global Config Pattern, para a gente trazer um gerenciamento, né, bem mais inteligente quando se trata de arquiteturas de microservices, com configurações para múltiplos ambientes de cada microservices, né, onde a gente cria componentes para fazer todo esse gerenciamento. E com relação também ao Access Token Pattern, para transitar tokens, para fazer essa comunicação entre os microservices com relação à autenticação. Bom, e aqui seguindo, com relação a Microservices Patterns para observabilidade, que também é algo essencial, né, de colocar e de implementar em uma arquitetura de microservices para que a gente consiga garantir um controle e um monitoramento bem minucioso do que está acontecendo na nossa arquitetura, como, por exemplo, Log Aggregation Pattern, para agregar todos estes logs, implementar métricas, né? Application Metrics Pattern, e também rastreamento distribuído, para que a gente realmente tenha esse controle, principalmente quando temos a comunicação síncrona, né, entre esses microserviços internamente. Então, a gente ter esse controle do que está acontecendo na arquitetura, esse monitoramento mais minucioso em arquiteturas distribuídas. E aqui, ao final, para finalizar, então, este conjunto de patterns, né, com relação à decomposição de microservices, ou seja, como que esses microservices eles vão ser divididos com relação a regras de negócio, né? Então, por isso que é importantíssimo o entendimento a fundo do negócio, para que a melhor divisão seja feita, né? Então, para isso, para realizar essa divisão e também agrupar estes microservices de acordo com as suas responsabilidades, temos patterns que podem ser utilizados, como o de capacidade de negócios, né? Divisão por capacidades de negócio, ou também utilizar de subdomain DDD. Bom, e assim então a gente já passou por todos, já pontuamos, né, todo este conjunto de microservices patterns que é essencial aí de termos o conhecimento para que a gente consiga trazer boas práticas, padrões para a nossa arquitetura e já, é claro, utilizar deste conjunto de soluções já validadas para os desafios aí que a gente tiver que implementar no dia a dia. Bom, e agora vamos dar continuidade para a última frente, que é com relação ao Spring, ou seja, né, quais são os projetos do ecossistema Spring que podemos utilizar para colocar tudo isso em prática, para implementar uma arquitetura de microservices completa, né? Já que o Spring, ele é todo um ecossistema que tem múltiplos projetos que podemos utilizar para isso, e é um framework bem robusto que a gente já consegue, utilizando dele, trazer uma alta maturidade para a nossa aplicação, para a nossa arquitetura. Então aqui vamos começar por esses projetos que eu pontuei aqui neste roadmap de estudo, neste guia, né? Onde é preciso ter o conhecimento tanto teórico de como que funciona, né, as coisas por baixo do pano do framework para que a gente consiga realmente fazer o melhor uso e utilizar sempre de padrões e boas práticas, e também o conhecimento e experiência práticos para a gente colocar isso em ação e implementar a arquitetura de microservices, como por exemplo o projeto Spring Boot, que é o projeto que podemos utilizar para dar o start em todos os microservices, em todos esses componentes da nossa arquitetura, já que este projeto Spring Boot, ele traz uma facilidade muito grande, né, para a gente já iniciar um microservice, trazendo configurações já prontas, defaults, também todo o gerenciamento das dependências iniciais, além, é claro, de um servlet containing embutido. Bom, e o segundo projeto que eu pontuei aqui é com relação ao Spring Web, que podemos utilizar para criar, então, as APIs, para expor os recursos de cada um desses microservices para que fique mais fácil deles fazerem a comunicação entre si quando necessário. E para isso, então, a gente pode utilizar
do Spring Web, que ele conta, né, com o suporte para validação, para a criação de uma API RESTful completa, entre muitas outras coisas. Lembrando, é claro, que se precisarmos criar APIs reativas, também temos o projeto Spring Web Flux. Continuando aqui, Spring Ratios, também para já implementarmos as hipermídias, ou seja, permitir, né, a navegabilidade entre esses recursos. Então, também é um projeto bem interessante do especialista ter este conhecimento para trazer isso para a implementação. Outro projeto importantíssimo de ter o conhecimento é com relação ao Spring Data, que tem vários subprojetos, como, por exemplo, o Spring Data JPA, Elasticsearch, Spring Data Redis, Spring Data MongoDB, Spring Data Apache Cassandra, entre muitos outros, né? Onde ele já traz várias facilidades na implementação de toda a parte de conexão e transações com cada uma dessas bases de dados, e com isso, com este conhecimento, a gente já consegue trazer paginação, trabalhar com os repositories, trabalhar com JPA Criteria Builder, com queries, filtros, entre muitas outras coisas. Então, também é um projeto Spring que ele é essencial do especialista em microservices com Spring ter aí este conjunto de conhecimentos e experiências. Com relação também ao Spring AMQP, para implementarmos então toda essa comunicação assíncrona entre esses microserviços, para a gente implementar então os patterns, como por exemplo o broker pattern, mediator pattern, também implementar eventos, né, como notification, state transfer, entre muitos outros. Podemos utilizar, né, do Spring AMQP, que trabalha com este protocolo, para fazer então essa transição, né, essa comunicação entre os microservices via mensageria. E agora, um dos projetos também importantíssimos do Spring, que a gente pode utilizar em vários pontos de uma arquitetura de microservices, é com relação aos projetos do Spring Cloud, onde ele já traz projetos que podemos utilizar para implementar vários dos microservices patterns que passamos, que pontuamos anteriormente, como, por exemplo, utilizar o Spring Cloud Circuit Breaker para implementar o Circuit Breaker Pattern, para trazer resiliência, né, para a arquitetura, o Spring Cloud Gateway para implementar o componente, né, Gateway, e assim o Pattern API Gateway. Também o Spring Cloud Eureka para implementar o Pattern Registry Discovery e também já trazer ali o balanceamento de cargas, né, o Load Balancer Pattern. O Spring Cloud Config para implementar o Global Config Pattern e trazer todo esse gerenciamento de propriedades em uma arquitetura distribuída. O Spring Cloud Slough para implementarmos o rastreamento distribuído e ter este monitoramento com relação às requisições, né, internas em processos que se desdobram por múltiplos microservices. Também com relação ao Spring Cloud Resilience 4J, também para trazer resiliência para a arquitetura, trabalhar com políticas de retentativas, né, de retries, entre outras coisas. E uma outra opção também do Spring Cloud Stream para trabalhar com mensagerias, trabalhar com eventos, comunicação assíncrona, entre muitas outras coisas. Bom, e mais um projeto Spring que também é essencial para esse especialista realmente ter o domínio, né, em toda essa stack, é com relação ao Spring Security. Porque com o Spring Security, né, dependendo da modelagem que é feita com relação à autenticação e autorização em uma arquitetura de microservices, podemos implementar tanto autenticação quanto autorização. Então, vamos analisar aqui primeiro, vamos pontuar com relação à autenticação, né? Com o Spring Security, é possível de implementar Basic Authentication, que é uma autenticação um pouco mais básica a princípio, e também trabalhar com tokens, autenticação via tokens, utilizando então o JSON Web Token, implementar tokens encriptografados, tokens opacos,
tokens com expiração, tokens com assinaturas, entre muitas outras coisas. Então, toda essa parte, né, de autenticação distribuída também é uma frente de conhecimentos essenciais para que este especialista, né, ele tenha este domínio bem completo com relação a arquiteturas de microservices. Isso com relação à autenticação. E agora aqui embaixo com relação à autorização. Com o Spring Security também é possível de implementar autorização em arquiteturas de microservices, desde implementação de rules, implementação de permissions, né, com uma granularidade aí mais refinada, dependendo da necessidade do negócio. Também trabalhar com permissões a nível de métodos, né, quais métodos terão permissões específicas ou não, entre muitas outras coisas que eu não pontuei, mas considerando estes pontos aqui, que são essenciais para este especialista, então reforço ter este domínio mais completo com relação a arquiteturas de microservices com Spring. Bom, então assim, a gente também já passou, né, por todos os tópicos, por todos esses pontos com relação a esses projetos Spring que podemos utilizar para arquiteturas de microservices e também conhecimentos com relação à arquitetura, com relação a microservices, aos microservices patterns, para que a gente consiga sempre, desde modelar, criar e gerenciar arquiteturas de microservices e ser este especialista em microservices com Spring. Então, pessoal, a gente já passou agora por todo este roadmap, né? De forma mais pontual, né? Apenas a gente foi percorrendo este guia de estudos aí, edição 2023, para ser esse especialista em microservices com Spring. Mas lembrando que grande parte de todos esses pontos que a gente passou no decorrer deste roadmap, vamos ver de uma forma muito mais detalhada, muito mais ampla, no evento gratuito Descomplicando Microservices com Spring. Então, se você ainda não se inscreveu, não esqueça de se inscrever para participar, e para isso é só acessar o link que está aqui na descrição deste vídeo. Então, neste evento, já no primeiro dia, vamos modelar uma arquitetura de microservices completa do zero, o sistema distribuído Food for You, com os seus microservices de negócio, os seus microservices de configurações, utilizando de boas práticas e padrões, também utilizando ali dos projetos do ecossistema Spring para microservices, além, é claro, de trabalhar os diferentes modelos de comunicações entre esses microserviços, como foi mostrado aqui no roadmap, também como gerir dados distribuídos, sincronia e replicação de dados, também os microservices patterns com modelos práticos, né, de aplicabilidades, com também envolvendo autenticação e autorização, arquitetura hexagonal, observabilidade e muito mais. Então, para participar, se inscreva aqui no link e eu vejo vocês na Decoder Week. E se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o joinha e também se inscrever no canal para sempre ser notificado quando eu postar mais conteúdos como esse. Certo, pessoal? Vejo vocês nos próximos vídeos por aqui. Até mais!